Nessa série sobre o Papa Francisco, estamos fazendo um balanço do seu ministério pastoral, destacando alguns aspectos teológico-pastoral que ganham maior relevância e destaque do seu ministério pastoral. Falamos da conversão missionária como saída para as periferias do mundo, falamos do segundo vídeo da conversão sinodal, o povo de Deus na diversidade de seus carismas e ministérios, falamos da dimensão socioambiental da fé e da missão evangelizadora da igreja, e nesse último vídeo queremos falar daquele que é o traço mais importante, mais evangélico do ministério pastoral de Francisco, que é a centralidade dos pobres e marginalizados na vida e na missão da igreja. Isso aparece já na escolha do nome Francisco, pensando nos pobres, pensando na paz, pensando na ecologia. Isso aparece naquela primeira entrevista de Francisco, quando ele diz que quer uma igreja pobre e para os pobres. Isso aparece em sua primeira viagem, sua primeira saída à ilha de Lampedusa, ali para recolher os mortos no mar Mediterrâneo, aquele verdadeiro cemitério a céu aberto com os imigrantes que vêm da África para a Europa. E isso foi se consolidando ao longo do seu ministério, a tal ponto que há quem, criticando, diga que Francisco tem mania de pobre. Todos os assuntos, todos os temas, seja da sociedade, seja da igreja, com Francisco sempre aparece aquela pergunta: e os pobres? E os últimos da sociedade? Seu ministério pastoral se destaca por uma atenção, por uma acolhida, por um cuidado daquelas pessoas que vivem às margens da sociedade. Pense nos pobres, pense nos migrantes, pense nos encarcerados, pense nos idosos, pense nos enfermos, pense nas vítimas de guerra, pense nas mulheres exploradas, violentadas, pense nas vítimas de trabalho escravo e de tráfico humano, pense na população LGBTQIAP+, pense nos casais de segunda ou terceira união ou que vivem relações quebradas. Todas aquelas pessoas, todos aqueles grupos que na sociedade vivem à margem, têm no coração de Francisco um lugar especial. Essa é certamente a marca mais evangélica, o que mais aproxima Francisco do Evangelho. O cheiro do Evangelho em Francisco aparece sobretudo na atenção e no cuidado dos pobres. Francisco gosta muito de falar de periferias. E quando fala de periferias geográficas, sociais e existenciais. Onde tem sofrimento, onde tem exclusão, onde tem injustiça, onde tem dor, aí tem que estar a Igreja de Jesus, para consolar, para socorrer, para cuidar, para lutar por direitos, para defender a casa comum. A expressão periferias indica todas aquelas pessoas e situações que estão à margem e que é preciso colocar no centro. Como fez Jesus com os últimos da sociedade, vem para o centro, assim faz Francisco com os últimos da sociedade. Vem para o centro da igreja, para o centro da política, para o centro da ética, para o centro da ecologia, para o centro dos grandes problemas. Francisco tem insistido muito que essa preocupação da igreja com os pobres não é uma questão meramente social, política, econômica e cultural. Sendo tudo isso, em última instância, é uma questão estritamente espiritual, que remete ao Evangelho de Jesus. Aliás, o Concílio Vaticano II, no número 8 da Lumen Gentium, já recorda como Jesus, enviado do Pai, cumpre sua missão no meio dos pobres, a serviço dos pobres, e proclama o reino de Deus aos pobres. Nesse mesmo espírito, a Conferência de Puebla vai insistir no que se convencionou chamar opção preferencial pelos pobres, convidando a vermos no rosto dos sofredores o rosto do Cristo sofredor, dizendo inclusive que o cuidado com os pobres é medida e critério não exclusivo, mas fundamental da fé e da missão evangelizadora da igreja. Francisco retoma todos esses pontos na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium e destaca, insiste nessa dimensão evangélica e espiritual da opção pelos pobres, do compromisso com os pobres.
Ele diz que no coração de Deus ocupa um lugar preferencial os pobres, que todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres, que esta preferência divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos e que, inspirados por tal preferência, a Igreja fez uma opção pelos pobres. Uma opção que, como dizia o Papa Bento XVI, está implícita na fé cristológica. Afirma ser necessário nos deixarmos evangelizar por eles e que a nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica de suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. E nisso, diz ele, não há meio termos, não há meia palavras. Não deve subsistir dúvidas nem explicações que debilitem essa mensagem claríssima. Hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre nossa fé e os pobres. Dito da forma mais simples e radical possível, o amor pelos pobres está no centro do Evangelho. A opção preferencial pelos pobres está no centro do Evangelho, tendo implicações e dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais. É, em última instância, uma questão de fé, um dogma de fé, uma questão espiritual. Deve estar no centro da preocupação da Igreja. E quando fala do cuidado dos pobres, Francisco destaca vários aspectos ou várias dimensões. Em primeiro lugar, a proximidade dos pobres. Não são apenas objetos de nossa caridade, mas são irmãos que precisam ser encontrados. Irmãos com nome, com rosto, com história, com feridas, com dores que precisam ser encontrados. Em segundo lugar, diz que dentre os cuidados que a Igreja deve ter com os pobres, tem um lugar privilegiado o cuidado espiritual. Acompanhá-los no seu caminho de fé, nas suas situações de sofrimento, na sua luta com Deus, ser sinal da proximidade, do consolo de Deus, da ternura de Deus com a humanidade sofredora. Tocar na carne crucificada de Cristo nos pobres, o acompanhamento espiritual. Terceiro lugar, fala da importância da assistência em situações imediatas. Quem tem fome tem pressa. Há muitas situações emergenciais que necessitam, que exigem respostas imediatas. Por isso, o socorro a necessidades imediatas é muito importante. Mas diz que isso também não é suficiente. Ou seja, as medidas paliativas, como o próprio nome indica, são paliativas. Elas exigem mudanças políticas e estruturais. Francisco é muito claro nesse ponto. A injustiça é a raiz dos grandes males da sociedade. Sem resolver o problema das injustiças sociais, das estruturas que produzem exclusão, exploração e morte, não se resolverá o problema da fome, o problema da violência, o problema dos conflitos na sociedade. Por isso, é fundamental a atuação da Igreja na luta pela justiça, na luta pela transformação da sociedade, na luta pela garantia dos direitos das pessoas. Além disso, tem insistido muito na importância de uma cultura da solidariedade, onde haja uma primazia do nós sobre o eu, onde os interesses coletivos primem sobre os interesses individuais. João Paulo II tem uma expressão muito forte, muito clara, sobre cada propriedade privada pesa uma hipoteca social. Propriedade privada, sendo um direito, não é jamais um direito absoluto. E tem que estar submetida a um direito mais fundamental, que é o direito ao acesso, ao uso dos bens que permitem a reprodução da vida. Por isso é importante, é necessário uma cultura da solidariedade, uma cultura do nós, uma cultura da compaixão, uma cultura da sensibilidade. A cultura atual muitas vezes nos transforma em pedras, em monstros insensíveis à dor e ao sofrimento do outro. Então, uma cultura do encontro, uma cultura da solidariedade, uma cultura da compaixão, uma cultura da fraternidade. São aspectos, dimensões do cuidado da Igreja com os pobres. Proximidade, assistência espiritual, socorro nas suas necessidades imediatas, luta pela transformação da sociedade, por políticas públicas, por transformação estrutural da sociedade
cultura do encontro, da solidariedade e do cuidado. Quando a igreja faz isso, a igreja não se afasta do Evangelho. Pelo contrário, a igreja volta ao Evangelho. Por isso, Francisco chega a dizer, recordar que a igreja nasceu nas periferias da cruz, onde se encontram tantos crucificados. Se a igreja se desentende dos pobres, deixa de ser a igreja de Jesus. Uma afirmação muito clara e muito contundente. Se a igreja se desentende dos pobres, deixa de ser a igreja de Jesus. O caminho das periferias geográficas e existenciais é o caminho da encarnação. Deus escolheu a periferia como lugar para revelar em Jesus sua ação salvadora na história. Celebrando esses 12 anos de ministério pastoral de Francisco, resta-nos dar graças a Deus por isso. Dar graças a Deus porque 800 anos depois daquele primeiro Francisco de Assis, nos deu um outro Francisco, com a missão de reconstruir sua igreja, devolvendo o Evangelho à igreja, devolvendo a igreja aos pobres. Francisco renova a igreja no Evangelho, devolvendo a igreja à humanidade sofredora, fazendo da igreja um sinal do amor, do cuidado e da ternura de Deus pela humanidade sofredora. Bendito seja Deus por nos ter dado um ser humano e um bispo como Francisco, que restaura a humanidade, que devolve à humanidade o que há de mais santo e de mais sagrado, que é o amor de Deus, que faz de nós pessoas novas, irmãos, construtores de uma nova sociedade. E ao mesmo tempo em que damos graças a Deus por Francisco, temos que assumir a tarefa de levar adiante essa renovação espiritual da igreja. Sempre em saída para as periferias do mundo. Sempre sinodalmente, caminhando juntos como o povo de Deus. Sempre preocupado e comprometido com a transformação da sociedade, e tudo isso a partir de baixo, das periferias, dos últimos, escutando o grito dos pobres e da terra. Bendito seja Deus por Francisco.